O homem contemporâneo assiste às transformações nas tecnologias de comunicações rápidas e radicais numa velocidade crescente. Quase 60 anos se passaram e vimos nascer a televisão no Brasil e já quase morrer. Surgia a televisão interativa de alta definição. Computadores, antes do tamanho de um carro, passam a ser colocados nos pulsos. Digitaliza-se tudo, encurtam-se a distância e contrai-se o tempo. Os computadores passam a ocupar praticamente todos os espaços. Seres humanos e máquinas hibridizam-se, homens se maquinizam, máquinas se hominizam. Rede passa a ser a palavra básica do mundo contemporâneo. Redes que ligam regiões e culturas vivas, que possibilitam a multiplicação de visões do mundo. O trabalho passa a ser cooperativo e coletivo, a inteligência coletiva. O planeta é impregnado de imagens no mundo de imagens e informações. Um mundo onde a imagem é o paradigma. Nesse meio fantástico, mundo novo, surge em 2 anos um ser estranho chamado marqueteiro. Aquele que comanda uma campanha eleitoral com os segredos de bastidores, com os pontos fracos e fortes dos candidatos, com as estratégias, as razões de sucesso ou do fracasso. O que acontece por trás destas campanhas? Que jogo pesado e agressivo é esse, estrategicamente calculado em suas minúcias? Jogo cujas principais armas são a inteligência, a intuição e o uso da ciência, da pesquisa, psicologia, que se estende à realidade para compreender o Brasil e os brasileiros neste momento eleitoral. Do voto do cabresto ao voto eletrônico. Existe uma fórmula mágica para eleger um candidato neste mundo de comunicação generalizada? É a primeira pergunta que eu faço e vou começar ali com Carlos Matos Lima. Existe, eu acho que hoje nós temos assim um tempo novo com relação ao relacionamento social. As redes sociais, eu acho que é o grande fato novo que surgiu nas últimas décadas. E o processo, eu acho que todo o processo político e esse tema que você propõe, que nós possamos debater, ele exige um relacionamento, né? Eu acho que muitas vezes a televisão, que foi um grande instrumento, né, ele acaba instrumentalizando o relacionamento. Não havendo relacionamento nenhum, ele torna amigo aquele que nenhum relacionamento tem. Ele torna conhecido aquele que era um anônimo, né? E falta a base, é preciso os fundamentos para ter um relacionamento político. E por isso a política virou o que virou. Muitos se tornam políticos sem ter compromisso político, porque se tornaram atraentes, mas sem ter um relacionamento com a sociedade mesmo. Eu penso que, diante dos desafios atuais, diante da sustentabilidade que hoje preocupa o mundo todo, porque saiu da questão só ecológica para a questão da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade econômica, a política voltou a ter uma importância tão grande como se vivêssemos todos numa ditadura e sonhássemos com uma democracia. Porque hoje nós sonhamos com um caminho que possa equacionar o mundo desabando, as estruturas caindo. Quem poderia dar essa resposta se não for a política? Então a valorização das campanhas políticas e de um relacionamento com a política volta a ter uma importância muito grande e também é preciso ter consistência, né? O efeito hoje blog, o efeito da verdade que triunfa. Essa semana nós estávamos com o possível candidato do PSDB em Juazeiro e ali nos assustou, nós de repente nos vimos umas 100 câmeras filmando tudo que estava sendo falado, tudo que estava sendo dito, né? Não tem filtro, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo falado, então não tem como enganar, não tem como falsear a verdade, ou se tem menos. Essa semana mesmo se aprovou o projeto Ficha Limpa, né? Uma mobilização como eu acho que há muito tempo não havia. O Ricardo Alcântara acompanha de perto, aí é um estudioso do assunto e tem sempre uma visão muito lúcida do processo que
acontece no Brasil. Eu acho que nós estamos em meio a uma transformação e isso terá um impacto muito grande sobre as campanhas políticas, sobre as estratégias políticas e sobre os candidatos em si, quem é e quem não é candidato. Que o Ficha Limpa é só, eu diria, um processo em que a sociedade está dizendo que quer saber quem são essas pessoas que se dispõem a representá-las, né, na sociedade em busca dessa solução que hoje, se por um lado assusta, tem jeito. Né? Tem jeito, os desafios que se encontram em todas as perspectivas, é possível construir uma sociedade sustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. É possível. É isso que se deve buscar. Ok, Ricardo Alcântara. Eu quero tomar essa reflexão a partir de um ponto um pouco anterior que o Carlos colocou. A gente vem assistindo a um processo de mudança crescente, ele é gradual, mas ele é muito agudo na relação da sociedade com o fazer político, né? A gente teve no primeiro momento a queda do Muro de Berlim, representando ali o fim de todo um modo de pensar o mundo, em que se teve a crença de que nós tínhamos, sob a vontade e o ideal humano, a capacidade de transformar e fazer com que o mundo se desenvolvesse na direção em que nós pretendêssemos. Isso também não é menos verdade naqueles que acreditam no liberalismo. Apenas o liberalismo torna esse agente impessoal, é a mão invisível do mercado. Mas de alguma maneira há um agente, o mercado, né? E ele tem suas leis. Com o fim dessa dicotomia, veio um outro processo paralelo a isso, que se deu na economia, no campo econômico, ainda mais determinante do que esse para essa mudança, que é a globalização da economia, né? Então, esses dois fatores juntos, eles minaram as bases tradicionais do fazer político, da política baseada em partidos políticos, em lideranças. Por quê? Porque, na verdade, as nações perderam a capacidade de determinar o seu próprio modelo de desenvolvimento. A vontade nacional se diluiu nesse grande mundo globalizado. A interdependência não permite hoje que se tenham projetos nacionais com P e N maiúsculos, como se tinha no discurso político de até pouco tempo. Num outro aspecto, o mundo tem precisado cada vez mais da política, porque o que é a política? É a guerra por outros meios. Os conflitos de toda a natureza se aguçam, conflitos sociais, conflitos ambientais, problemas que hoje nos parecem muitas vezes acima da nossa própria capacidade de nominar, não diria nem de resolver, mas de nominar, dar nome a esses problemas é muito difícil hoje. É como se o desenvolvimento tivesse começado a andar com as próprias pernas e estivesse hoje num ritmo alheio à vontade humana.